se ver melhor aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Estamos começando o programa Questão de Ordem, começando também a nossa semana de trabalho aqui para você que nos vê na TV Assembleia. Eu agradeço pela parceria e pela audiência de todos os dias aqui na TV Assembleia. E você que nos ouve também pela FM Assembleia, diariamente às 10 da noite, o programa Questão de Ordem. Eu quero, inclusive, dizer para os nossos ouvintes, telespectadores, que nós estamos preparando uma semana especial para comemorar o programa 3000 do Questão de Ordem. Aguardem uma semana com assuntos diferenciados, assuntos importantes e alguns convidados especiais na semana que vai marcar o programa 3000 do Questão de Ordem, há 13 anos no ar aqui, juntamente com a TV Assembleia. A gente abre a semana de hoje para dar uma boa notícia para os telespectadores da TV Assembleia e também para, digamos assim, o trabalho que faz o Tribunal de Contas em prol da auditoria das contas públicas do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa assinou um convênio de cooperação técnica na semana passada para a realização de um programa de televisão que será veiculado aqui pela TV Assembleia, numa parceria da TV Assembleia com o Tribunal de Contas do Estado. O convênio foi assinado com a participação na solenidade do presidente da Assembleia, deputado José Sarto, do PDT, o diretor da TV Assembleia, nosso Renato Borges, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Edilberto Pontes. Esse programa será veiculado às quartas-feiras, é o programa Acontece TV. Todas as quartas-feiras, a começar agora do dia 29 de maio, às 8h20 da noite, logo depois do Questão de Ordem. Então, às quartas-feiras, você que acompanha o Questão de Ordem, logo depois você tem o Acontece TV, que vai entrar no ar logo depois do Questão de Ordem. Ele vai ser veiculado, o programa inédito, às quartas-feiras, às 8h20, e a reapresentação dele às segundas-feiras, às 5h15 da tarde. Um programa de 15 minutos, dividido em 3 blocos informativos, com muita informação e transparência. A apresentação ficará a cargo da jornalista Kelly de Castro, que coordena a assessoria de comunicação do Tribunal de Contas, e tem também a participação na produção da jornalista Gabriela Antunes. O programa Acontece TV, portanto, vai estrear nesse próximo dia 29, às 8h20 da noite, aqui na TV Assembleia, logo depois do Questão de Ordem. Eu recebo aqui no programa o presidente do Tribunal de Contas. Vamos conversar sobre esta parceria e sobre ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, doutor Edilberto Pontes, a quem eu agradeço pela presença. Doutor Edilberto, muito boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Renato. Um prazer estar aqui e realmente a gente está extremamente feliz. Que boa notícia, doutor Edilberto. Pois é, então, a gente está extremamente feliz no Tribunal de Contas com essa parceria com a TV Assembleia. Realmente era um projeto antigo nosso, um sonho do Tribunal de Contas ter o seu programa semanal, e fazia tempo que a gente tinha tratativas aqui com a Assembleia, finalmente deu certo, e o pessoal lá está muito entusiasmado com esse programa, porque o Tribunal produz uma série de materiais, além do seu trabalho rotineiro, ordinário, não é, que ele faz e interessa muito à sociedade, fiscalizações no interior do Estado, fiscalizações na capital, auditorias, julgamentos de contas. Além disso, a gente tem uma série de eventos lá, não é? O TCE Debate, a gente tem uma série de palestras, enfim, uma série de eventos. O programa vai fazer uma espécie de um balanço semanal das ações do TCE. Isso, exatamente, do que o TCE está fazendo, as suas auditorias, o trabalho no interior do Estado, nos municípios, nas câmaras de vereadores, os eventos que acontecem no Tribunal de Contas. É um trabalho de divulgação mesmo, de prestação de contas para a sociedade do trabalho do Tribunal de Contas do Estado. Que maravilha. Aliás, paródia no futebol, né? Quer dizer, no futebol, quer dizer, sai um e entra outro para dar continuidade ao jogo, né? Aqui também vai ser assim, o Questão de Ordem sai do ar e entra o programa do TCE logo depois. Vai ser uma feliz coincidência para a gente. Muito bom. Porque eu sei que é um programa de muita audiência. Graças a Deus. E mantém esse padrão com muita informação. E a nossa responsabilidade não é maior ainda, para não cair a audiência da TV Assembleia. Mas o pessoal está trabalhando duro lá, a doutora Kelly, trabalhando muito. Está muito bem entregue, a Kelly. Pois é. E a gente tem um material muito grande. Acho que o primeiro programa o pessoal vai gostar. E a gente vai
trabalhar duro para manter o mesmo ritmo. O primeiro programa está praticamente pronto e realmente acho que está muito bacana, as pessoas vão gostar. Legal. Bom, a jornalista Kelly de Castro que vai apresentar o programa e que tem também na produção a jornalista Gabriela Antunes, a jornalista Kelly de Castro, que coordena a assessoria de comunicação social do Tribunal de Contas do Estado. Ela estava me dizendo, inclusive, que vai ter matérias externas. Exato. Isso é uma coisa bem dinâmica. Né? Exatamente. Por exemplo, além disso, dessas matérias externas, né, o trabalho do tribunal, os técnicos do tribunal foram ao interior, agora tem um projeto grande, que é o TCE Educ. Os 184 municípios do estado do Ceará estão sendo alcançados até o final do ano, mas agora, já 45 municípios cearenses já foram beneficiados. Então tem imagens, tem entrevistas das pessoas, o feedback das pessoas que estão assistindo esse programa, o TCE Educ, né, que tem aula, que tem palestras na área de licitações, essa área que interessa a gestão pública. Mas tem, por exemplo, tivemos lá, cerca de um mês, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. A gente aproveitou a oportunidade também, fez uma entrevista com ele, esse tipo de coisa. O material que está guardado que vai ser apresentado. Exato, exatamente, coisa recente. Isso. Porque quem vivencia o dia a dia do tribunal, o tribunal tem procurado ser uma instituição com bastante efervescência. Toda hora está acontecendo mil coisas lá. Hoje mesmo tinham as pessoas falando lá sobre a otimização de custos hoje de manhã. Né? Amanhã já tem outra pessoa falando sobre outro assunto. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, né, hoje quarta-feira, as câmaras estão julgando contas extremamente relevantes, aplicando multas, julgando contas irregulares, julgando contas regulares. E como a TV Assembleia tem um alcance muito grande, chega a todos os municípios. Canal aberto, né? E chega a todos os municípios, né, do estado do Ceará. E como o tribunal passou também a fiscalizar os municípios, as administrações municipais, eu tenho a impressão de que esse programa vai ter uma boa audiência. Sem dúvida. Estou aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Edilberto Pontes. Aliás, o presidente da Assembleia, nosso deputado José Sarto, ele disse algo importante, presidente. Ele disse que o programa, inclusive, vai contribuir para desmistificar alguns temas e garantir maior transparência, principalmente sendo o TCE o órgão de controle externo. Isso. Né? Que é um órgão, inclusive, parceiro da Assembleia Legislativa. Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo, né? Se aproximar do cidadão, se aproximar das pessoas e mostrar o nosso trabalho. E é exatamente isso. Desmistificar é uma bela palavra, porque as pessoas vão observar, olha, o Tribunal de Contas, a gente quer sempre fazer um balanço. Essa semana foram julgadas tantas contas, tal valor foi aplicado em débito, tal valor foi aplicado em multa, tantas contas julgadas regulares, tantas julgadas irregulares, que auditorias foram feitas, quais são os resultados das auditorias. É isso, a ideia é que seja um programa semanal, com uma reprise, mas sempre com essa finalidade de prestar contas, né? Uma instituição... E aproximar do cidadão. Isso, né, exatamente. Na medida que presta contas, se aproxima do cidadão. E eu acho interessante, presidente, nós estamos num país em que cada vez se discute mais a questão da funcionalidade do Estado, se o Estado é eficiente, se não é eficiente, se os órgãos que compõem a máquina pública, eles realmente merecem esse custo todo. O cidadão questiona muito. Nós somos um Estado que discute hoje a reforma da Previdência, a reforma tributária, como é que a gente consegue fazer o Estado ser mais eficiente na saúde, na educação. E nesses tempos de muita facilidade de comunicação, eu acho importante essa iniciativa, porque um órgão como o Tribunal de Contas, ele vai ter um programa em que ele vai mostrar para a sociedade, não necessariamente, o trabalho da imprensa é importante, mas a imprensa pauta o que ela quer, né? Um determinado assunto, uma determinada solenidade, um determinado ponto, uma determinada matéria que foi aprovada no tribunal, e não o todo do conjunto do tribunal, né? Talvez por isso a Assembleia tenha marcado um gol de placa quando ela foi atrás de construir um sistema de comunicação, não para substituir a imprensa que tem o seu papel. Mas, por exemplo, antes da TV Assembleia, depois da AFM Assembleia, as pessoas, para saberem o que é que a Assembleia fazia, tinham que ver na imprensa que publicava um recorte daquilo que considerava mais importante, o que é legítimo. Uhum. Mas a TV hoje mostra a íntegra dos debates, as sessões. E eu acho que esse programa do TCE vem ao encontro dessa perspectiva. Eu acho isso importante, porque vai mostrar o todo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Esse é o espírito da coisa. Interessante, Renato, você está falando sobre a relevância das instituições, o papel que elas desempenham e os custos que elas geram. Uhum. Outro dia tivemos uma audiência com o ministro da Economia, alguns presidentes de tribunais de contas. Paulo Guedes? Paulo Guedes, exato. E a gente levou para ele um dado que pouca gente conhece.
Os tribunais de contas, o TCU incluído, custam para a sociedade, né, para o contribuinte brasileiro, 10 bilhões por ano, é um bocado de dinheiro. 10 bilhões por ano, incluindo o TCU. Mas eles geram por ano, geraram, por exemplo, em 2018... Né, Todos os tribunais, o senhor está falando, tribunais, inclusive o TCU. Inclusive o TCU, 10 bilhões por ano. Certo. E em 2018 foi o custo. Em 2018, só débitos apurados e multa foram 16 bilhões. Em 2018. Quer dizer, só isso aí, débito e multa, foi 60% a mais do que o custo. Eu sempre digo, o menor trabalho dos tribunais de contas, o menor trabalho é débito e multa. É a menor parte da sua atividade. É um pouco que você compara com a polícia. Quando é que a polícia atua e tem efetividade? É quando ela prende os bandidos? Não. Quando ela prende, é um parte do trabalho dela. Mas o trabalho dela muito maior é quando ela evita que haja o crime. Isso. Não é? A gente vê, por exemplo, quando a polícia militar entrou em greve aqui no estado do Ceará, como foi o caos. Quer dizer, o fato dela estar atuando, estar trabalhando, as pessoas, os carros de polícia estarem circulando, enfim, que a polícia está atuando da forma mais inteligente possível e ostensiva. A prevenção, né? Evita que aconteça uma série de ilícitos, né, de crimes. O Tribunal de Contas é a mesma coisa. O fato de ele existir, por isso que eu digo, débito e multa é a menor parte, e até quando o tribunal, a parte preventiva fracassa. O ideal é que não tivesse nem zero de débito e zero de multa, né? O tribunal atuasse preventivamente, evitando isso. Mas boa parte, quer dizer, vamos pegar um pequeno exemplo. Um gestor qualquer no município ou no estado está fazendo, por exemplo, uma coisa corriqueira, uma aposentadoria. Então ele vai ter todo o cuidado de fazer aquela aposentadoria corretamente, ou seja, sem incluir uma gratificação indevida, não vai incluir uma gratificação indevida, não vai colocar um tempo menor do que a pessoa realmente... ver se ela tem realmente o tempo que a lei estabelece. Por quê? Porque ela sabe que outro órgão vai verificar. Tem um registro pelo Tribunal de Contas. Quer dizer, o fato de existir o Tribunal de Contas faz com que muita gente deixe de cometer irregularidades. Quando eu estou fazendo licitação, um gestor qualquer está fazendo licitação, digamos que ele seja mal intencionado. Mas ele sabe, puxa, mas tem um órgão que vai controlar isso, que pode ter uma licitação, pode aplicar uma multa. Então ele deixa de ter comportamentos irregulares. Então, esse é um ponto... Isso é uma forma, inclusive, até de educar a sociedade, isso, exatamente. o agente público. E evitar uma série de problemas. Então, por isso que eu digo que quando eu digo 16 bilhões em débitos e multas, é a ponta do iceberg. A menor parcela do trabalho é essa. Que numa comparação de custo-benefício já é positivo. Já é positivo. E é a menor parte. É a menor parte. A maior parte é exatamente isso. Como a polícia, não é a prevenção, evitar que as pessoas se comportem mal, porque elas sabem que vão ser verificadas, que vão ser observadas, que vão ter as contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Bem comparado, presidente. Bom, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Edilberto Pontes, está aqui comigo porque a TV Assembleia e o Tribunal de Contas firmaram um convênio, exatamente, para a exibição de um programa que vai chamar-se Acontece TV. Esse programa é produzido lá pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Contas, que tem à frente a jornalista Kelly de Castro, e que vai ao ar todas as quartas-feiras. A estreia do programa será agora no dia 29 agora de maio, às 8h20 da noite, logo depois do Questão de Ordem. Então, toda quarta-feira tem uma Questão de Ordem, logo depois o programa Acontece TV do TCE. E a reapresentação do programa será na segunda-feira posterior, ele passa na quarta, e na segunda posterior, às 5h15, ele será reapresentado num horário alternativo para propiciar que as pessoas possam ter uma possibilidade de ver quem não puder assistir no horário, que vai ser o horário habitual dele, à noite, às 8h20, de todas as quartas, depois aqui do programa Questão de Ordem. E foi realmente um gol de placa, presidente. Parabéns à Assembleia, porque eu acho que é uma iniciativa importante para solidificar, porque o Brasil, eu digo muito assim, presidente, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente conversando sobre a política e o Congresso, e ele disse, rapaz, está bagunçado. E eu disse para ele, rapaz, bagunçado assim, vírgula. Mas a democracia é assim mesmo. Quer dizer, o Congresso questiona uma medida do governo, mas é do jogo democrático, não é? Quer dizer, o consenso é na ditadura, na democracia é o debate e tal, não é? Verdade. Não é assim, presidente? É importante isso. Talvez o Brasil seja... Freios e contrapesos, né? Mas o problema, talvez, no Brasil seja um excesso de fragmentação, né? Excesso de partidos e tudo mais. Isso. Muita gente, excesso de opiniões. Mas qualquer pessoa que assista, por exemplo,
a Theresa May, a primeira-ministra britânica, a dificuldade que ela tem em aprovar o Brexit, né? Levou 3 vezes, foi rejeitado. Talvez até ela nem fique. Então, ela vai para lá e muita gente questionando, o presidente Trump mesmo, sendo questionado toda hora, o presidente anterior, o Barack Obama, ele tinha uma vaga de ministro da Suprema Corte, ficou lá vaga 8 meses, ele não tentou indicar uma pessoa e o Senado já avisou, olha, vamos rejeitar. Ele não teve condição de indicar. Aí o presidente Trump teve, e mesmo que ele indicou, foi extremamente questionado. Lembram? Lembro. Foi questionado. Lembro. Então, quer dizer, é do jogo. Democracia é mesmo. assim. É isso aí. Democracia é assim, né? Exatamente. Não tem debate na ditadura, né? É. E isso a gente não quer, a gente quer democracia. Estou aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Edilberto Pontes, portanto, essa parceria, não é, que vai se consolidar a partir da próxima quarta-feira, logo depois aqui do programa Questão de Ordem, o Acontece TV. Presidente, e como é que está o Tribunal de Contas? Muitos projetos, muito trabalho, né, com essa... O senhor me disse agora que ele está chegando a todos os municípios, né? Porque, só para as pessoas se lembrarem, o TCE incorporou o TCM, né? A Assembleia, aquela votação, o TCM deixou de existir e o trabalho do TCM foi incorporado pelo Tribunal de Contas do Estado sem prejuízo. Isso é que é mais importante, como o senhor disse, aliás, não vai haver prejuízo, e não houve. Pois é verdade. Na verdade, o que a gente está trabalhando, e eu tenho certeza que nós vamos atingir, é um patamar de fiscalização muito mais elevado do que tinha antes, 2 tribunais. Não que o TCM não trabalhasse Sim. bem, não estou falando disso. É que há uma sinergia muito grande. O fato de você ter apenas um Tribunal de Contas no Estado acaba gerando uma sinergia muito grande. Por exemplo, hoje a gente teve um debate lá no tribunal sobre custos, otimização de custos na área de informática. Informática, hoje não dá para você falar em controle, mas não, acho que não dá para falar em administração pública eficiente, com alta produtividade, sem ser intensivo em tecnologia da informação, né? Isso aí é uma ferramenta-chave. Há um tempo já, mas eu acho que mais ainda. Só que isso é muito caro. É muito caro. Lá no tribunal, por exemplo, a gente adquiriu uma ferramenta lá que permite cruzamento de grandes bancos de dados. É outro patamar de fiscalização, só que isso custa caro. Antes, 2 tribunais, se fosse o caso, os 2 teriam que comprar. Hoje apenas um compra e usa para fiscalização estadual e municipal. Quer dizer, você tem ganhos de escala, você tem economias nesse tipo Otimiza, né? A otimização é muito grande. Na hora de treinamento de pessoal, por exemplo, você treina tanto o pessoal que vai fiscalizar municípios quanto fiscalizar o Estado, nessas ferramentas, todo mundo junto. Você vai ter o treinamento do órgão de fiscalização estadual, depois do municipal. Então, na minha visão, ter uma corte só, um tribunal só, tanto para Estado como para município, gera... A experiência está sendo boa, né, presidente? Muito boa. Claro que é um trabalho enorme, porque todos sabemos que foi feito de forma abrupta, sem maior planejamento, né? Então, o abacaxi caiu na sua mão. de uma hora para outra, o Tribunal de Contas, olha, vocês têm que fazer isso. Acabou o TCM, a responsabilidade é de vocês. Então, quer dizer, como não houve planejamento, foi feito de forma abrupta, uma série de problemas surgiram, sistemas que eram incompatíveis, o plano de carreira dos servidores eram diferentes, tinha que unificar, problemas de toda ordem surgiram. Mas é isso, com boa vontade, com muita gente que tendo esse espírito olha, temos que olhar o Estado do Ceará, esse que está acima de tudo, a fiscalização tem que ser melhor. E o compromisso, né, dos funcionários. Porque os servidores do TCM foram para o TCE. Apesar de ter gerado problema, porque as planos de carreira eram diferentes, então gerou uma série de dificuldades. Até hoje a gente está para ser aprovado aqui na Assembleia o plano de carreira. Já está aqui, unificando, né? Já está desde fevereiro, para ser unificando, mas não foi aprovado ainda. Mas mesmo assim, quer dizer, mas o ponto é que os servidores do TCM trouxeram o know-how, né? Eles sabiam fazer fiscalização municipal. Então foram incorporados ao sistema, aos métodos do TCE. O TCE aprendeu com eles, ensinou também para eles as nossas práticas, as nossas inovações, que o TCE estava investindo muito em inovação, muito em tecnologia da informação, a gente passou a adotar lá, Renato, um manual de auditoria que é compatível com as normas internacionais de auditoria. Então, a mesma auditoria que, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União Europeia faz, o mesmo patamar, os mesmos padrões aqui, o TCE faz. E a gente implementou isso agora no final de 2017. Então, vamos fazer agora já 2 anos. E os resultados são muito bons. Tem uma ideia, uma auditoria no sistema anterior que a gente fazia, era apreciado pelo plano depois de 4 anos, 4, 5 anos. 4 anos. Às vezes perdi o objeto. Total. Agora, sabe quanto tempo é apreciado? A última que foi agora foram 3 meses. 3 meses. 3 meses. Eu ia botar 6 meses. 3 né? meses, pois é. A última foi em 3 meses, o plano já estava apreciando. Porque a gente mudou, pegamos o padrão internacional. Como é o padrão internacional? Antes a gente misturava aqui,
tanto o processo de responsabilização, fazendo auditoria, aí você encontrou que o gestor cometeu determinada irregularidade, então ele tem que aplicar para ele, pode aplicar potencialmente uma multa. O que é que a gente fazia? Abria prazo, ia, voltava, não sei o que e tal, um processo, todo o processo que o pessoal chama de judicialiforme, ampla defesa, contraditório e tal. A gente separou, olha, se tem responsabilização, isso aqui é um processo separado. A auditoria é outra coisa, a auditoria você identificou os problemas, faz recomendações, faz determinações e aprecia logo. O contraditório é muito mais rápido. Quiser botar tudo num pacote só. Antes era um pacote só, e aí isso atrapalhava tudo, um atrapalhava o outro. Agora não, como a gente separou, resultados fantásticos. O gestor terminou a auditoria, o que acontece? Terminou a auditoria, aí a obrigação, está lá no manual, a obrigação dos auditores do tribunal já se reunirem, por exemplo, com o gestor, com o secretário de Estado, se for o caso, com o prefeito, com o presidente da Câmara dos Vereadores, olha, encontramos tais irregularidades, 5, 10 irregularidades. O que é que o senhor acha disso? Então, ele já pode se manifestar sobre aquelas irregularidades e corrigir logo, imediatamente. Então, ele não vai ter multa para ele, não vai ter débito, nada, ele pode corrigir imediatamente. E alguns dizem, não, olha, isso aqui é impossível eu corrigir, porque eu tenho um problema de orçamento, eu não tenho dinheiro para corrigir isso aqui é uma dificuldade. Aí o tribunal vai apreciar se for o caso de aplicar uma multa, julgar irregular. Mas o fato é que as respostas são muito mais rápidas, muito mais imediatas. É um novo sistema, né? Um novo sistema que nós implementamos. O fato, Renato, é que a gente já estava implementando isso para o TCE, para as escalações estaduais. Isso a gente estendeu para as escalações municipais também. O senhor estava trabalhando isso para o TCE quando surgiu a história da fusão, Isso, da fusão da é. incorporação. Exatamente. Aí terminou tendo que remodelar. Remodelar e estender isso que foi uma coisa boa, para as escalações municipais. Então, agora quem está recebendo este ano serão fiscalizados em loco, fiscalizações ordinárias, né? Fora pode ter denúncia, pode ter qualquer outra coisa que vai... São excepcionais. Né? Excepcionais, mas como regra, de acordo com a nossa matriz de risco, serão 54 municípios fiscalizados em loco. De acordo com essa metodologia, terminou a fiscalização, terminou a inspeção, terminou a auditoria, já se reúne com os gestores, já apresenta os problemas, eles já têm a oportunidade de corrigir imediatamente. Então, isso tem dado um salto de qualidade substancial. Isso, o senhor disse algo importante, presidente, porque o senhor disse aí, terminou a fiscalização, se reúne com o gestor, já corrige o que pode ser corrigido, porque passa exatamente aquela ideia que eu acho que é a correta, de colaboração, que não está ali para inviabilizar ou para prender ninguém, etc. Tem um erro aqui, corrija, a bem do serviço público. Eu acho que isso é importante. A primeira... Agora, onde tiver uma questão insanável, aí tem os caminhos. Isso, exatamente. Mas essa questão de colaborar para melhorar a gestão, porque na ponta está o povo. Né? É isso aí. Na ponta está o povo. Porque não pode partir do pressuposto de que, essa história que se fala muito hoje, que a gente vive na sociedade da desconfiança, né? Então, parte daquele pressuposto, todos os gestores estão ali para cometer irregularidades, que são bandidos em potencial, corruptos em potencial. Mas a gente sabe que não é a verdade. Boa parte das pessoas que estão na administração pública estão ali querendo acertar. O secretário de Saúde quer acertar, o secretário de Educação quer acertar, o secretário, né, a boa parte dos prefeitos quer acertar. A ideia é essa, quer dizer. Então, o tribunal está ali como claro que ele tem um papel, ele tem que ser firme, Sim. tem que ser altivo, tem que ser independente, mas não pode ser arrogante. E no partido, olha, ele vai lá, fiscaliza, encontra problemas, dá oportunidade para corrigir. Esse aqui. Agora, se o gestor está querendo realmente cometer irregularidade, é um corrupto, é outra história, né? Mas o fato é que a gente... Os caminhos são outros, né? Os caminhos são outros. Mas a gente parte do pressuposto que todos estão querendo ter uma administração pública boa, quer dizer, entregar mais bens e serviços públicos para o cidadão, para o contribuinte, né? Esse que é o pressuposto. Isso tem, na opinião do senhor, tem dado uma resposta, um melhor entendimento por parte dos gestores dessa colaboração? Eu tenho escutado muito isso, sabe, Renato? Essa satisfação com essa novidade, dessa fiscalização mais preventiva, com esse feedback. Colaboracionista, né? Podemos exatamente, dizer assim, nesse sentido. em certos aspectos. Nesse sentido, exatamente. No sentido de que a gente quer ajudar a administração pública, a gente quer que as coisas funcionem melhor. Né? O papel do tribunal é esse. Agora vai olhar lá, olha, você está fazendo, o senhor está fez essa licitação aqui, está executando esse contrato, tem uma lei que rege esse contrato, tem uma lei que rege essa licitação. Se ele não está em desconformidade com isso, o tribunal tem que apontar, né? Abrir um prazo para ele corrigir. E se tiver uma irregularidade, olha, aqui realmente tem um desvio, tem um superfaturamento. E a gente tem investido muito nisso, é uma coisa interessante também. Uma das coisas que a gente tem, assim, um diagnóstico muito claro, que um dos grandes desafios de qualquer instituição é ser relevante, né? Ou seja, ela realmente causar um impacto positivo, claro. E para ser relevante hoje, você tem que ter as técnicas as mais modernas, o mundo evoluiu muito rápido. Se a gente, no Tribunal de Contas, por exemplo, aqui em 2019,
a gente estivesse falando, usando as técnicas de 1990, analisando, por exemplo, lá, contrato por contrato, página por página, a gente ia ficar para trás. Qual era o nosso destino? A irrelevância. Então, a gente tem investido muito, Renato. Página por página, né? Já pensou? Já pensou? Mas era assim que se fazia. Então, o que a gente está hoje? A gente tem até um lema lá que é o Tribunal de Contas E eu acho que a palavra é essa, ia ficar completamente irrelevante. Isso, exatamente, era impossível. A sociedade ia dizer, isso aí não tem mais sentido. Mas como a evolução foi muito rápida, Renato, é impressionante. Olha, eu estou no Tribunal de Contas há 12 anos. Quando eu entrei no Tribunal de Contas, lá em 2007, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará era basicamente, assim, 90% do tempo dele, era um Tribunal de Contas de ato e registro pessoal. Aposentadoria, pensão, nomeação, era isso. Julgava uma por uma, nomeação por nomeação, pensão por pensão, sabe, 90% do tempo era consumido com isso. Hoje é o contrário, isso aí, claro que ainda é relevante, Sim. É importante e tudo mais, mas isso é 10%. O nosso trabalho hoje, grande de relevância, é esse trabalho de inteligência. Por exemplo, só com essas tecnologias novas que tem aí. Uma que se chama de mineração de texto, né? Tem várias coisas, a gente está trabalhando duro lá e tem agora a gente tem um programa lá chamado o Tribunal de Contas do Século XXI. Parte desse programa tem um programa de formação do auditor do século XXI. É uma especialização vale como especialização lato sensu, pós-graduação lato sensu. As pessoas recebem, são 385 horas. É um curso ofertado pelo tribunal. Professores de São Paulo, professores do Paraná, de Brasília. Acho que aqui do Ceará, se tiver uma pessoa, a maior parte dos professores vem de fora. E só para servidor do tribunal, nessa concepção. Olha, o curso é esse, Fronteiras do Conhecimento e Auditoria Governamental, o auditor do século XXI. O que é que ele precisa? Então, muito intensivo em ciência de dados. Exatamente nesse sentido. Olha, por exemplo, vamos dar como é que se examina editar licitação? Qual é a moda antiga, não é? Que ainda se usa muito. Mesmo lá a gente está em processo de transformação, ainda tem muito disso lá. É um processo. É um processo. Então vamos olhar edital por edital. Então o sujeito abre lá o computador, aí vai olhar o edital, tá página por página e tal. A gente conhece as ferramentas novas de mineração de texto, o próprio programa, ele lê, aí você coloca as tipologias, ele próprio lê e diz, olha, aqui foi identificado a modalidade errada. Aqui foi identificado qualquer irregularidade que está em desconformidade com a lei. Então, o auditor já pega, sabe, um trabalho que antes eram 5 pessoas para fazer, uma máquina, e passavam uma semana, hoje uma máquina com esse tipo de programa, faz em alguns minutos. A tecnologia é para isso, né? Exatamente. Então, a produtividade aumenta muito mais e o trabalho do tribunal fica muito mais abrangente, fica muito mais relevante, porque ele consegue ser mais profundo e ser muito mais abrangente do que era antes. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, aqui, doutor Edilberto Pontes, aqui comigo. Presidente, talvez um dos grandes desafios dos tribunais de contas é aquela questão de apreciação das contas dentro, o senhor disse que acelerou, né? O senhor até falou aí, essa questão dos 3 meses. A prestação de contas demorava muito, isso já melhorou também, essa questão? Melhorou depois muito. Que o sujeito quase que terminava já o mandato, etc, etc. Não resolveu ainda não, Renato, mas já melhorou muito. Melhorou. Uma das coisas que a gente criou lá, que a gente está implementando, ano passado já teve o primeiro ano, esse ano é o segundo, na prestação de contas estadual, chamado Ágora. A gente conseguiu recurso do Banco Mundial, foi uma licitação internacional, 23 empresas concorreram, ganhou uma empresa que é aquelas chamadas Big Four, que é UI, a Ernst Young. Então ela ganhou esse projeto para reformular completamente, por mais de 3 milhões de reais, completamente o sistema de prestação de contas do Tribunal de Contas. Então todos os órgãos estaduais passaram a prestar contas pelo Ágora. Então, em vez de mandar, por exemplo, PDFs, né, porque a gente já estava na fase, não era mais fase de papel, já a prestação de contas já era eletrônica. Só que era um PDF. Então não mudava nada. Em vez de o sujeito, abrir aqui a página, ele tinha que ler. Ele ficava lendo lá na tela, mas era a mesma coisa. Agora o Ágora é outra concepção, é um pouco parecido com a Receita Federal, a nossa declaração de imposto de renda. Mandam dados para o tribunal, dados estruturados, uma planilha que o tribunal elabora. A própria Assembleia, por exemplo, já prestou contas ano passado a partir do Ágora, esse ano de novo, né? Então, a partir de agora vai ser isso. Todos os órgãos estaduais prestando contas. Isso vai dar uma velocidade enorme. Que interessante, né? Já vi, me mostraram lá um desses certificados que foi feito lá pelo sistema Ágora. O que antes um técnico lá do tribunal ficava ali, sei lá, um mês fazendo, o Ágora está lá, aperta um botão, aí já sai o relatório pronto. Aí ele vai só conferir, né? Realmente isso aqui, não sei o quê, vai incluir uma coisa ou outra,
Mas essa redução Checar, né? redução de tempo de análise é brutal. É um pouco mais federal, você manda a sua declaração, no dia seguinte já está pronta, né? Eles já analisaram tudo, já fizeram todos os cruzamentos, fizeram as checagens e tal. Então é isso aí que a gente está caminhando. Acontece que entrou o TCM, esse tem sido antes da extinção do TCM, esse projeto de 3 anos, foi concluído agora, em janeiro deste ano, do Ágora. Já foi na sua gestão? Já foi na minha gestão. Tá. E aí foi concluído agora em janeiro. Então foi prestado contas ano passado, agora de novo. Só que entraram os municípios. E os municípios, o TCM, tinha um sistema também bom, que foi bom na época, mas que hoje está obsoleto, né? Que é pelo SIM, aquele Sistema de Informações Municipais. Até comparo, o SIM é mais ou menos assim como um Opala. O Opala não foi excelente? Todo mundo sonhava ter um Opala, né? Era o top, né? Todo mundo sonhava ter um Opala. Se você cuidou bem do Opala, você ainda vai no supermercado com ele, o ar-condicionado ainda funciona, você vai na praia. Se você cuidou bem dele, é um pouco isso. Sim, é um sistema como o Opala, ele funciona bem ainda, entendeu? Mas não dá para comparar com um Ágora, por exemplo, com outro sistema. Então, agora o que a gente está fazendo, Renato, estamos trabalhando duro nisso, é trazendo um sistema semelhante ao Ágora para as prestações de contas municipais, que faça cruzamento de dados, que automatize uma série de procedimentos. E a gente vai passar para outro patamar também, muito em breve, até o final do ano a gente implementa isso também, nas contas municipais. Então, que já vem ao encontro da nova atribuição do TCE, que também... Exatamente. E isso vai, então, tornar muito mais rápido a apreciação, o julgamento das contas, municipais também. Espetacular. E, aliás, o que vem... Eu me lembro muito da frase que o senhor disse aqui, quando da incorporação, que é a pergunta que eu me lembro que eu fiz. Presidente, o que a sociedade quer saber é o seguinte: essa incorporação, ok, na ponta, isso vai atrapalhar a fiscalização, vai ficar mais frouxo. E o senhor disse, não, absolutamente, não haverá solução de continuidade. É isso aí. Isso é que é importante. E não houve. Exatamente. É interessante, porque qual era a nossa estratégia? A gente tinha uma estratégia de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A de curto prazo era não parar, né? Mostrar para a sociedade claramente, para os gestores, para os prefeitos, para os câmaras de vereadores, que não ia parar. Então, como o tribunal, o TCM, por uma série de dificuldades que ele estava enfrentando, já estava muito ruim. Então, quer dizer, o tribunal foi aumentar, porque estava parado lá, não por culpa dele, por dificuldades orçamentárias e tal. Então, eu lembro que foi extinto, Renato, acho que final de agosto de 2017. Em setembro, as equipes, agora o TCE, estavam em campo. Não parou nada. Não parou. Então, sinalizou para a sociedade e para as prefeituras. Exatamente. Então, o nosso ponto era o seguinte, olha, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, mas o que é essencial da atividade do Tribunal de Contas? Fiscalização e julgamentos. Então, as fiscalizações foram imediatamente retomadas. Priorizar isso. Retomadas imediatamente. Julgamento de contas. Este ano, já estamos julgando o que o Tribunal de Contas do municipal, só, fora todos os nossos julgamentos estaduais, este ano, o TCE, já estamos agora em final de maio, né? Está julgando o mesmo patamar, na verdade, superior ao TCM em 2016, antes da crise. No nível do TCM em 2015, só municipal, não é? Fora o outro trabalho. Fora o trabalho estadual, quer dizer, mostrando isso. Quer dizer, ano passado é claro que houve uma diminuição, né, porque era de julgamentos, mas esse ano a gente tem trabalhado muito duro. Uma série de coisas foram feitas, a gente já voltou para o patamar deles. Sem falar com uma série de providências também, por exemplo, na área de prescrição. A gente lançou lá um programa Prescrição Zero. Fizemos lá um painel de prescrição, né, para que todo mundo do tribunal acompanhando as prescrições. Quem é o relator, com quem está aquele processo, você ficou parado tantos meses, ficou aonde, em que setor está, quem é o responsável por aquilo. Está todo mundo olhando. Então o tribunal se mobilizou muito para evitar a prescrição. E um ou outro tem havido, mas tem sido extremamente residual. Essa história de prescrição em massa acabou completamente lá. Prescrição zero é o nosso objetivo. Eu acho que a prescrição, presidente, é ruim para a sociedade, é ruim para o Tribunal de Contas e é ruim para o próprio gestor, muitas vezes. Porque ele gostaria de demonstrar que realmente, que não tinha nada. A não ser que seja um gestor, um picareta, uma pessoa assim, mas se é um gestor correto, honesto, ele adoraria que tivesse tudo. Você sabe, Renato, é interessante isso. Uma das maiores reivindicações que eu recebo, quando encontro, por exemplo, assim, ex-presidentes do TJ, de ex-secretários estaduais, me dizem isso. Doutor Edilberto, quando é que vamos julgar minhas contas? Julguem minhas contas, já faz 3 anos que eu saí, 4 anos que eu saí, mesmo que não foram julgar até hoje. É isso, quer dizer, quem é o gestor correto não quer ficar ali. Essa pendência. Então a gente se organizou muito, viu, Renato? Uma estratégia lá
Espetacular. Evitar prescrições, prescrição zero. E é importante porque todas essas novidades, esses avanços, essas ferramentas, agora as pessoas, o público da sociedade cearense vai ter a oportunidade de conhecer mais a miúde, porque todas as semanas, às quartas-feiras, vai ter um programa do Tribunal de Contas aqui na grade da TV Assembleia. Estreia quarta-feira agora, dia 29, logo depois aqui do Questão de Ordem, e todas as quartas o programa Acontece TV, toda quarta-feira, 8h20 da noite, logo depois do Questão. Termina o Questão de Ordem, entra o programa do Tribunal de Contas, com representação às segundas-feiras às 5h15 da tarde, um programa de 15 minutos, com a produção da Kelly de Castro e a apresentação da jornalista Kelly de Castro, com a equipe lá de comunicação, inclusive a Gabriela Antunes, que também está atuando no auxílio de produção. Presidente, muito obrigado. Eu quero até registrar aqui, presidente, que a assinatura do convênio entre a TV Assembleia e o Tribunal de Contas foi bastante prestigiada. Eu quero citar aqui, faço o presidente da Assembleia, evidentemente, deputado deputado José Sarto, o presidente do TCE, doutor Edilberto, o nosso diretor da TV, o nosso Renato Borges, e a presença, durante a assinatura do convênio, dos deputados estaduais, o deputado Júlio César Filho, que é do Partido Cidadania, o deputado Evandro Leitão, que inclusive é primeiro secretário da mesa do PDT, a deputada doutora Silvana, do PR, deputado Heitor Ferrer, do Solidariedade, deputado Renato Roseno, do PSOL, deputado Romeu Aldigueri, do PDT, deputado Nelinho, do PSDB, deputada Fernanda Pessoa, do PSDB, deputado Sérgio Aguiar, do PDT, Leonardo Pinheiro, do PP, Leonardo Araújo, do MDB. E é interessante, quer dizer, todos os segmentos partidários e políticos mostrando que essa é uma ferramenta importante que contempla todos os arcos, seja de oposição, seja de... Isso é interessante, essa presença plural da Assembleia no evento lá. Sem dúvida, sem dúvida. Lá no tribunal ficamos muito agradecidos, muito gratos à Assembleia Legislativa, em particular ao presidente José Sarto. Também esteve presente o conselheiro Valdomiro Távora, né, corregedor do tribunal, que foi presidente durante muitos anos. Então, realmente foi um evento... Foi deputado aqui na Assembleia. Foi deputado estadual também. Então, foi um evento muito prestigiado. E a gente espera no Tribunal de Contas e estamos trabalhando duro para isso. A Kelly à frente, como você já ressaltou, para estar... O programa está muito bem entregue. Está muito bem entregue. E tem muito material. Muita coisa, muita coisa. E isso é bom para o jornalista, porque tem muito material. O problema é porque são 15 minutos, tem que selecionar a cada semana. É um bom trabalho para quem é jornalista. A gente começa com 15 minutos, quem sabe no futuro a gente aumenta, né, Kelly? Mas às vezes o bom programa é aquele que deixa o gostinho de quero mais. É verdade. Esse é um detalhe interessante na comunicação. Presidente, obrigado. Parabéns. Então, todos convidados, toda quarta, o programa Acontece TV. Começa quarta-feira agora, dia 29, logo depois do Questão de Ordem. Eu, inclusive, vou lembrar aqui, quando eu estiver na quarta, dizer, olha, já tem um programa do Tribunal de Contas do Estado, o Acontece TV, com a minha amiga jornalista Kelly de Castro. Presidente, obrigado mais uma vez. Ok, bom. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e é um prazer conversar com você, Renato. Já vim aqui várias vezes. É bom, muito bom quando o senhor vem aqui. Prazer renovado aqui. Eu gosto muito das boas notícias, presidente. Eu sempre digo assim, eu sou um jornalista que não gosta das bad news, eu gosto das good news. E o senhor, quando vem aqui, traz sempre boas notícias. É muito bom isso. Obrigado, hein? Obrigado por ter vindo. Sucesso. Obrigado. Presidente do TCE, doutor Heriberto Pontes, hoje aqui comigo, abrindo a nossa semana no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.